Vamos dar início à nossa leitura do Evangelho de hoje, tá? A fé divina e a fé humana. A fé é o sentimento inato no homem dos seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado em si, a princípio em estado latente, e que ele deve fazer desabrochar e crescer pela sua vontade atuante. Até o momento, a fé só foi compreendida pelo seu lado religioso, porque Cristo a preconizou como uma alavanca possante, e porque só se viu nele o chefe de uma religião. Mas o Cristo que realizou milagres materiais mostrou, por esses mesmos milagres, o que o homem pode quando tem fé. Isto é, a fé, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode se realizar. Os apóstolos, a exemplo de Jesus, também não fizeram milagres? Ora, o que eram esses milagres senão efeitos naturais cuja causa era desconhecida aos homens de então, mas que se explica em grande parte atualmente e que se compreenderá como completamente pelo estudo de espiritismo e do magnetismo? A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades às necessidades terrestres ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de talento, que persegue a realização de um grande empreendimento, triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e deve alcançar seu objetivo, e essa certeza lhe dá uma força imensa. O homem de bem, que, crendo no seu futuro celeste, quer preencher sua vida com nobres e belas ações, retira da sua fé, da certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se realizam os milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não há más tendências que não possam ser vencidas. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, posta em ação. É pela fé que se cura e se produzem esses fenômenos estranhos, outrora qualificados de milagres. Eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem, convencidos da força que têm em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o presente se chama de prodígios, mas que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Um espírito protetor, Paris, 1863. Vamos fazer a nossa oração. Prece pela paz universal. Senhor, que a mais absoluta paz reine em todo o mundo, que tenham fim as guerras, que todas as nações e comunidades vivam unidas pelos laços do mais puro amor, que todos gozem de paz e prosperidade, que haja paz profunda e duradoura em todo o universo. Dai-nos, Senhor, a paz eterna, a paz que ultrapassa toda compreensão. Que todos trabalhem juntos, harmoniosamente, com espírito de sacrifício pelo bem-estar geral. Que todos cultivem amor cósmico e fraternidade universal. Que todos vejam Deus em todas as coisas. Ó Senhor, todo misericordioso, dai-nos compreensão e um coração compassivo, ilimitada tolerância e adaptabilidade. Dai-nos a luz interna da sabedoria, ó Senhor, para através dela sentirmos a harmonia da vossa criação ou presença divina em toda parte. Paz no Oriente, paz no Ocidente, paz no Norte, paz no Sul, paz nas alturas, paz na terra, paz no universo. Dai-nos auspiciosidade a todos, dai fartura a todos, dai felicidade a todos. Que reine a paz no coração de todos os seres do universo. Paz. Hoje nós temos nosso amigo Cássio Ferrer, do Dom Feliciano, com o tema Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Agora pode pedir isso. Nossa saudação a todos os presentes.
a nossa alegria poder retornar nessa casa onde temos pessoas amigas. E esperamos, né, que após o término dos trabalhos, todos nós possamos nos sentir recompensados por deixarmos os afazeres e estarmos aqui esta noite. A nossa proposta de estudo da noite está baseada nessa obra de Sueli Caldas Schubert, Dimensões Espirituais do Centro Espírita. A Sueli é uma trabalhadora de Minas Gerais, escritora e palestrante espírita. Não sei se foi ano passado ou em 2018, ela esteve aqui em Taquara fazendo um trabalho no Dom Feliciano. E esse livro traz uma visão geral da questão material e questão espiritual da Casa Espírita. Então vamos fazer uma caminhada por alguns tópicos do livro aqui para a gente poder trazer essa reflexão para a noite. Todos nós que frequentamos a Casa Espírita já estamos plenamente convencidos de que somos espíritos. Não há mais dúvida sobre isso. Este corpo é apenas um instrumento que eu uso nessa encarnação, mas eu sou espírito. Sendo espírito, eu tive outras experiências. Um dos princípios da doutrina, né, falado seguidamente, a pluralidade das existências, as várias reencarnações, nos mostram isso. Que eu sou um espírito que estou numa linha de progresso e que tive experiências anteriores onde o conhecimento que eu tenho hoje eu não tinha naquela época. E nessa caminhada nossa, nós fizemos também uma caminhada religiosa. Nós tivemos verdades no passado que não são mais verdade para nós hoje. Talvez alguns de nós tenham participado da época do cristianismo, da crucificação de Cristo, só de menos. Mas fomos adquirindo crenças com o caminhar, com o progresso desse espírito e tal, que ficam gravadas em nós, no nosso inconsciente. E muitas vezes, na caminhada de hoje, com as verdades que eu tenho hoje, com a minha profissão de fé, hoje espírita, eu tenho comportamentos, tenho lembranças dessas vivências, dessas experiências, dessas verdades, e tenho um comportamento típico de tempos atrás. Então, uma das coisas que foi interessante a leitura que a nossa irmã fez, uma das coisas que a gente tem como motivação para uma casa espírita é a busca da cura. E eu espero, quando vem a casa espírita, milagres. Eu espero chegar, ser atendido nas minhas necessidades e sair dali curado, sem maiores esforços. Isso ainda é lembranças da minha vivência passada que me afloram ainda hoje. O livro nos traz, na primeira passagem dele aqui, como é que se fundou uma casa espírita, a primeira casa espírita. Ele nos fala que em 1857, após a publicação do Livro dos Espíritos, a primeira obra da doutrina espírita, a obra básica que traz a filosofia da doutrina, que todos nós deveríamos conhecer, o Kardec estava preocupado em dar prosseguimento a esses estudos, a essas reflexões, e ele criou a Revista Espírita, para a divulgação da doutrina e para poder discutir ali as ideias implantadas pelo Livro dos Espíritos. Só que, ao mesmo tempo, ele começou a ter a questão dos intercâmbios espirituais, com os espíritos que ajudaram ele a fazer a obra, continuava tendo comunicações, e ele viu que simplesmente uma publicação em revista espírita não seria suficiente. E aí ele quis fazer com que tivesse um corpo maior para o estudo, fosse feito estudo aprofundado, inclusive da mediunidade,
E para isso ele criou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em 1º de abril de 1858. Era uma sociedade que tinha por intuito, objetivo, os estudos do Espiritismo em toda a sua gama de informações, tanto filosóficas como a questão mediúnica. Estava aí criada a primeira casa espírita que você tem conhecimento. 1858, a Sociedade Parisiense era a primeira casa espírita. Nós tínhamos conhecimento no mundo. Então os senhores vejam, e é importante que isso fique bem registrado, que a proposta do Kardec, ao criar uma casa espírita, foi o conhecimento e o estudo. O conhecimento e o estudo. Esta é uma situação que nós devemos ter em mente hoje. A doutrina espírita só vai colaborar comigo, só vai me ajudar se eu tiver conhecimento e entendê-la e aceitá-la como modo de vida. Eu não posso estar numa casa espírita com comportamentos anteriores, crenças anteriores que me dificultam a própria aceitação da doutrina. Então é importante para nós que buscamos uma casa espírita como modelo de caminhada, que nós possamos estudar a doutrina e entendê-la. Sem isso fica difícil. Tenho 2 amigos que eu gostaria de citar aqui, um deles desencarnado, que foi presidente da casa que eu trilhei com muita profundidade, foi onde praticamente me formei na doutrina espírita, tudo que eu tenho de informação, de trabalho, foi lá. Esse amigo teve uma época que tinha uma crise existencial, de princípios, e com dificuldade de saber qual era o caminho, procurou um outro amigo, mais experiente, e disse a ele: o que eu faço? Esse amigo respondeu para ele: busca a verdade e ela te libertará. Da mesma forma, uma outra amiga, encarnada hoje, na convivência conosco, também na sua época de caminhada religiosa, na sua adolescência, estava estudando em um colégio religioso católico, e numa aula de catequese, o professor, o que estava orientando o grupo, perguntou: quem vai à missa? As pessoas responderam, tal, e ela foi uma das pessoas que ficou quieta, e ele questionou ela por que ela não ia à missa. E ela disse: eu não vou na missa porque eu não gosto da maneira que o padre se conduz. Eu não sinto firmeza naquilo que ele diz, para mim parece falso, tal. E aí essa pessoa foi muito feliz no seu comentário, dizendo a ela: tu não pode ir à missa pelo padre. Tu tem que ir à missa pelos conhecimentos evangélicos. Da mesma forma, meu senhor e meus amigos, nós não podemos vir à casa espírita pelo Erson, pela Sueli, pela Silvia, pelo Paulo, pela Rejane, por quem quer que seja. Porque, na realidade, em primeiro lugar, são espíritos imperfeitos como nós, que estão hoje dando um pouquinho mais de si no trabalho dentro de uma casa espírita, mas tem a sua imperfeição e tem a sua dificuldade emocional. Então, em algum momento, nós poderemos nos frustrar nas nossas expectativas se nós jogarmos isso em função das pessoas que estão na casa espírita. É muito comum de ver: eu não vou mais lá, porque está lá o fulano que fala isso, que fala aquilo e tal. Nós não podemos estar aqui numa casa espírita pelas pessoas. Nós temos que estar aqui pelo Evangelho. As pessoas passam,
como nós. Nós que estamos hoje aqui assistindo, eu fiz isso, poderemos estar aqui amanhã. Então, na realidade, o que vai me trazer o alento e a garantia de que o que eu estou fazendo é correto, é os ensinamentos que estão nas obras básicas do Espiritismo. Se eu vier à casa espírita por A ou B ou C, a tendência é que eu não me encontre e algum dia abandone a doutrina em nome de não vou mais lá por causa do fulano. Que fique bem claro isso. Isso é uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro para nós aqui hoje. Nesse livro aqui ele nos traz uma visão dos alicerces espirituais da casa espírita. Esta casa aqui, eu não conheço a história dela, nós a enxergamos hoje fisicamente, mas antes da sua concretização como casa espírita, houve um trabalho longo e profundo dos amigos espirituais, que devem trabalhar na casa ainda hoje, fazendo a proteção deste ambiente. Alicerces espirituais. É feito um trabalho profundo de proteção, porque logicamente, pensem comigo, hoje a gente encontra ainda algumas pessoas que ainda falam, você vai lá naquela casa, vai não sei o que, com o espiritismo e tal. Imagina tempos atrás ainda, né? Nós vamos encontrar sempre opiniões contrárias e quem quer que a coisa não aconteça. No mundo espiritual não é diferente. Vamos ter espíritos no mundo espiritual que não querem que as casas espíritas se implantem e tenham continuidade. Então, na realidade, é preciso fazer um trabalho profundo de proteção à casa. É feita uma barreira eletromagnética em volta à casa, que os senhores não têm ideia do que seja isso, de proteção para que não são todos que têm acesso a essa casa. Senão, a coisa seria uma bagunça. Até porque nós, com as nossas dificuldades emocionais, muitas vezes chegamos aqui a esse ambiente carregados emocionalmente, trazendo entidades pesadíssimas conosco. Então, a coisa ficaria complicada nesse sentido. Existe uma barreira espiritual na implantação da casa e existe uma barreira espiritual depois quando a casa está funcionando. É uma coisa fantástica essa barreira. E essa mesma barreira existe quando nós fizemos o Evangelho no Lar. É semelhante. Se cria uma barreira em volta ao lar, de proteção ao lar, que não permite que venham alguns espíritos mais inferiorizados bagunçar aquele lar. É esta necessidade de proteção que a gente fazendo essa questão como uma prática nossa, semanal, a gente consegue muitas situações positivas para a nossa caminhada. Inclusive, só para trazer um adendo dessa questão do Evangelho no Lar, só meramente como uma informação, nós recebemos uma vez uma informação na trabalho mediúnico, numa casa que nós estávamos, que quando tu faz Evangelho no Lar, num prédio, imagine quantos andares tivesse esse prédio, quantos apartamentos tivesse esse prédio, a água da caixa d'água desse prédio é fluidificada. O teu trabalho individual dentro do teu lar serve como um auxílio a todos que convivem naquele ambiente. Então vejam a grandiosidade do momento nessa questão toda. E tem também a questão do mentor, né, da casa espiritual. Geralmente o mentor da casa espírita, ele tem uma ligação com a casa espírita. Alguns nada a ver. Eu tive o prazer, a gratidão de participar da fundação de uma casa espírita, fazer parte do grupo que fundou a casa espírita, e nós iniciamos o trabalho da casa espírita bem modestamente, com coisas pequenas e tal, e os trabalhos mediúnicos da casa se desenvolveram, e numa das comunicações da casa espírita, alguém questionou a questão do mentor. Quem seria o mentor da casa espírita? E aí se apresentou um espírito dizendo que ele era morador daquela comunidade, que tinha feito um longo trabalho
para implantar a casa espírita naquele local, que era uma coisa que ele tinha como dever para ele, como até retribuição a tudo que ele recebeu da doutrina espírita, que se implantasse uma casa espírita naquela cidade, que não tinha nenhuma. E que ele se trabalhou muito para isso, que algumas vezes não teve sucesso, e que estava muito feliz de ver a casa implantada. Então, geralmente, o mentor de uma casa espírita está ligado à comunidade, às pessoas envolvidas na casa espírita. São espíritos que têm um pouco mais de conhecimento do que nós e estão num patamar hoje onde professam mais o bem permanentemente do que nós. Mas são sempre ligados a nós. Nós vamos ver depois, numa parte do trabalho aqui, as questões das comunicações espirituais. Os senhores vão ver o teor dessas comunicações, como é que funciona. Então, na realidade, o alicerce espiritual é um trabalho feito anteriormente à fundação da Casa Espírita. Então, vamos chegar no que eu quero de mais importante. Esse trabalho de hoje, reunião pública. A reunião pública, eu já falei um dia aqui sobre isso, não me recordo se foi aqui. A reunião pública tem vários objetivos. Mas um deles, que eu quero tratar aqui hoje, é a assistência espiritual aos presentes. Durante o trabalho, durante a nossa fala aqui na frente, os senhores estão sendo assistidos. E existe, inclusive, momentos até de cirurgias espirituais durante o trabalho da reunião pública, conforme o merecimento e assistência das pessoas. Então, na realidade, é de grandiosidade esse momento, sem falar que nós estamos agora aqui em paz conosco mesmo. Estamos aqui tranquilos na alma. Aquelas perturbações que nós tínhamos ficaram lá fora. Por quê? Pela proteção da casa. Aqueles espíritos indesejáveis, aqueles espíritos inferiorizados que estão, ora, incomodando algum encarnado, ficam lá fora. E enquanto eu estou falando aqui, essa fala é amplificada para eles também. Eles estão me ouvindo. E ao mesmo tempo eles estão sendo trabalhados, sendo convidados a participarem da casa espírita. Alguns têm aqui essência, o convite, ficam na casa espírita, vão ser tratados depois no trabalho da casa. Outros nem tanto, querem partir para outras, mas não vêm para dentro. Então os senhores e as senhoras, capazes de fazer um raciocíniozinho rápido assim, como eu me sinto bem, tranquilo lá dentro, sem maiores problemas. E às vezes eu saio lá fora, não sei quantos passos eu dei, já voltei ao meu nível de pensamento mundano, que a maior parte das vezes o espírito que está conosco, ele é atraído pelo nosso pensamento e não pelo desejo de fazer alguma coisa conosco. É a nossa maneira de pensar que o atrai. Então nós, quando saímos lá fora, conforme o nosso comportamento, conforme a nossa vivência, podemos voltar a sentir tudo aquilo que antes eu não tinha sentido dentro da casa espírita. Então vejam, senhores, nós estamos num ambiente privilegiado, selecionado, preparado para nós, que nos traz justamente essa oportunidade de renovação íntima e espiritual, que é preciso que continue. E para isso eu volto ao ponto inicial. É preciso que eu tenha conhecimento da doutrina espírita para saber como me comportar perante a vida. Essa semana no meu Evangelho Celular caiu uma leitura bem clara sobre isso. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Não basta eu mesmo aqui falar aos senhores e o meu comportamento lá fora ser diferente. Porque não basta só falar. É preciso ações concretas dentro da moral espírita e cristã de fazer o bem ao próximo e convivência fraterna. Então, muitas vezes nós nos sentimos bem tranquilos aqui e voltamos lá fora a sentir isso. É preciso que nós analisemos o nosso comportamento e busquemos informações
na doutrina, no estudo de como nos comportar e como sermos pessoas diferentes. Sem falar, que é importante que eu diga isso, que a reunião pública, até por esse caráter de assistência, ela não ensina ninguém a ser espírita. O máximo que nós damos aqui é uma informação. Eu só vou aprender a ser espírita quando eu estudar a doutrina espírita. Tem pessoas que daqui a 3 dias nem se lembram o que o Cássio falou. Aquele cara foi lá, disse umas coisinhas assim, assim. O que ele falou mesmo? Então, esse momento aqui não é um momento de transmitir conhecimento. E por isso mesmo, eu sou contrário, eu pessoalmente, Cássio, sou contrário à exposição de ordinárias longas. Porque o objetivo aqui é eu dar uma informação aos senhores e os senhores terem assistidos e tratados como merecem. Eu não tenho que dar demonstração de conhecimento, porque esse conhecimento você vai ao longo do tempo. Eu só vou ganhar esse conhecimento, essa vivência com o estudo da doutrina espírita. Não vai ser na doutrinária. Quem só assiste doutrinária tem mais dificuldade ainda de guardar essas informações. Quem lê, leva um pouquinho mais. A reunião mediúnica. Eu quero aqui fazer só uma... Até vou ter que olhar no livro, porque eu não quis guardar de propósito mesmo. Eles trazem aqui nesse livro levantamento das comunicações durante 2 anos na Casa Espírita, até que não sei se é São Paulo, né, que foi. Foram 672 manifestações de espíritos perturbados e sofredores, totalizando 615 pela primeira vez e 57 reincidências. Isso aqui é só para título de curiosidade. Aqui que vem importante. Nos 615, 143 ligados ao passado próximo ou remoto dos participantes. Quem tem experiência mediúnica na casa, que tem esse conhecimento, muitas e muitas vezes nós vamos encontrar pessoas que, relacionadas conosco, não interessa quando, que encarnação foi, se manifestando num trabalho mediúnico, muitas vezes nos trazendo inclusive algum alento, alguma chamada de atenção sobre isso. Então aqui, de 615, 143 tinham relação com os participantes da casa. Vejam a quantidade, né, de pessoas que tem. 397 necessitados de assistência moral. 75 recém-desencarnados. Aqui eu quero abrir um parênteses aos senhores, dos recém-desencarnados. Eu já comentei isso aqui, eu acho. Eu, quando não conhecia a doutrina espírita, eu tinha medo da morte. Com o conhecimento da doutrina espírita, eu tenho medo de não saber que estou morto. Porque, na realidade, existe um processo de perturbação espiritual na passagem. E, geralmente, nós vamos ser recebidos, quando morrermos, quando desencarnarmos, por uma pessoa que tem uma ligação familiar conosco, uma pessoa afetiva conosco. É designada para receber cada um de nós. Mas aí que vem o problema. 75 recém-desencarnados que não sabiam que tinham morrido. Eu tive a oportunidade de participar de trabalhos mediúnicos, de comunicações, até como dirigente de trabalho mediúnico. E a gente ouvia essas questões do desespero desse espírito desencarnado em não entender o que está acontecendo com ele. E muitas vezes, inspirado pelos dirigentes espirituais responsáveis pelo trabalho, nós falávamos a ele: mas olha quem está no teu lado aí, durante o trabalho. Inspirado pela própria responsável do trabalho espiritual, não partia de nós, não. E dizia: mas é minha avó, é meu avô, é meu pai, é minha mãe. E daí, tudo bem, mas ele está morto. Nós convidamos, vai lá e conversa com ele, que até para dar a notícia que está morto, tem que ter cuidado. Se morre de novo. Então, na realidade, nós convidávamos para fazer esse contato,
E aí ele vinha e nos dizia assim: bah, ela está me dizendo que ele estava aqui há muito tempo e que eu não ouvia. Então vejam os senhores que eu falei agora, da perturbação à morte. Nós estamos sendo amparados, recebidos, geralmente por um ente familiar, e nós não ouvimos, não conseguimos vê-lo. Está nos estendendo a mão e nós não ouvimos. Da mesma forma, hoje, como encarnados, temos inúmeras entidades espirituais benfeitoras, amigas, afetivas a nós, nos dando auxílio, nos protegendo. Mas a gente prefere ouvir a vozinha aquela negativa e sentir a influência negativa do que ouvir as boas influências espirituais. Então, quando nós fomos partir para o mundo espiritual, vamos nos cobrar lá. Estive sempre ao teu lado, estive sempre te mostrando o caminho e tu não me ouvia. Porque não, Deus, cadê Deus? Tu estás? A assistência é permanente. Espíritos benfeitores estão sempre envolvidos conosco. O problema é a nossa atitude e a nossa verdade interior que não permite que isso seja transformado em realidade. Eu até vou tomar a liberdade de sugerir à casa, que talvez já tenham conhecimento, já tenham feito essa história, mas que procure estudar esse livro no grupo mediúnico. Eu trouxe umas pinceladas rápidas aqui, ele é profundo em tudo que existe na casa espírita. Para quem trabalha com trabalho de intercâmbio, no trabalho mediúnico, ele é fantástico. Ele traz toda o que acontece no dia a dia, traz as experiências e tal, e um estudo aprofundado com reflexões, acho de grande valia, de grande importância. Então, me permitam sugerir à casa que possam estudar esse livro com profundidade, para poder, inclusive, transmitir isso aos demais. O centro espírita é templo, lar, hospital, oficina e escola. O centro espírita é templo, lar, hospital, oficina e escola. Não sei se foi por acaso, se foi proposital, que a Sueli colocou por último a escola. Vamos voltar ao início da nossa conversa. Se eu não entender, se eu não conhecer a doutrina espírita, se eu não estudar com profundidade, eu vou ficar naquela caminhada que nós falamos ali. Ora aqui, ora lá, buscando a verdade. Não vou mais lá. Fulano lá não... Porque na realidade a doutrina não me tocou. Eu não consegui me aprofundar, eu não consegui entendê-la. Não é a doutrina que tem que me ensinar, é eu que tenho que buscar a doutrina e fazer com que ela sirva para mim. Eu tenho que ter vivência cristã espírita. E a casa espírita é para isso. Para nós aprofundarmos o conhecimento. Uma coisa que eu quero dizer com toda a tranquilidade dos senhores, que eu não consigo imaginar que nós possamos falar em doutrina espírita sem conhecer o livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos é toda a base filosófica da doutrina. E é atual. 1857 foi criado, foi feito. E hoje é atual. Qualquer pergunta que tu pega ali é para o dia de hoje. E nós temos que conhecê-lo. Temos que entendê-lo. Sem essa vivência, nós não vamos encontrar a verdade que buscamos, nós não vamos encontrar a paz que buscamos, nós vamos passar pela casa espírita como muitos passaram. E vai ser mais uma casa religiosa na minha caminhada. Eu, graças a Deus, nesta encarnação fiz um casamento definitivo com a doutrina espírita. E uma das coisas que eu professo e peço sempre na minha caminhada é que eu possa voltar na próxima reencarnação já espírita, para não fazer toda essa caminhada de novo, desnecessária. Então, nosso convite, vamos nos casar com a doutrina espírita, aprendendo o que ela nos diz, estudando profundamente. Muita paz a todos. Uma boa semana. Nós é que agradecemos.
Então agradecemos ao nosso irmão Cássio, que possa voltar outras vezes. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento e em seguida passar pelos trabalhos do passe. Agradecemos aos bons espíritos que aqui vieram e pedimos que nos ajudem a colocar em prática os ensinamentos que nos deram, que ao sair daqui cada um de nós sinta-se fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que esses ensinamentos sejam proveitosos para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tiveram a oportunidade de assistir esta reunião e para as quais pedimos a misericórdia de Deus. Possamos todos ir em paz e que o Senhor nos acompanhe. Que assim seja.